E aí, criatura, que tema é que tu quer Ei, conversar? eu tô convidando qualquer um aqui pra falar de alguma coisa. Aí eu, não, eu pensei que tu tivesse ocupado. Conversar de quê? Da vida. Ei, tem muita coisa interessante para se conversar, muita coisa mesmo. Eu sei que tu tem E, muita coisa aí. eu não tenho, tenho- Seminarista que já terminou a teologia, já tá aí quase um padre já. já não tenho o que conversar sobre isso, já cansou. Ei, mas tem muita gente que não te conhece também, viu? É, graças a Deus. E aí, Francisco, o que que tu tem feito da vida? Tu tá onde mesmo hoje? Eu estou no período de vida pastoral, então eu não estou estudando esse ano, não tem curso nenhum, só na vida pastoral da igreja, da nossa paróquia aqui da Boa Nova. É Ei, meio deixa eu te corrido. perguntar uma coisa. Tu é religioso? Não, Ainda não. nem nós não somos congregação. Sei. E a Boa Não existe. Nova, Francisco? Eu não conheço bem. Eu já ouvi falar, mas não conheço bem. Como É porque foi nós que somos um surgiu? Instituto de Vida Apostólica. Foi criado foi fundado pelo Papa Pio XI com o intuito de ser uma vida diocesana missionária. Então, o nosso carisma é diocesano, porém moramos em comunidades fraternais e vivemos na missão. É porque também há uma confusão, né? A gente leigo, a gente pouco conhece. Parece que tudo é a mesma coisa, né? Padre diocesano, religioso, essas novas comunidades. Aí, de Uhum. repente, a gente, talvez alguém que não tenha uma caminhada, digamos assim, bem forte na igreja, ele conheça pouca, talvez tudo é a mesma coisa. Por isso que eu te perguntei. Não, mas para te falar a verdade, quando eu entrei, por exemplo, fui da Diocese de Bacabal. Quando eu entrei na Diocese, eu não conhecia mais ou menos isso, não. Tanto é que quando eu comecei, minha paróquia ainda era franciscana na época, estava um ano antes, ainda estava aos cuidados do Frei Pacheco, que era o que hoje é o provincial dos frades menores aí, Maranhão, Piauí. E quando eu decidi entrar para ser padre, quando foi me apresentado era o Frei Hermano. O Frei Hermano já tinha saído dos frades, já tinha entrado para a diocese. Ele me apresentou a diocese. Eu não conhecia diferença nenhuma, sabia nada, nada, e fui para a diocese. Depois de estar na diocese, foi que eu fui conhecendo as congregações. Quando eu cheguei no IESMA, que tu conhece muito bem, vi meio mundo de gente de congregação religiosa, frade, que não era nem, outros que não eram religiosos também. Aí que eu fui distinguindo um pouco a diferença. E a Boa Nova, eu já conheci depois que eu tinha saído da diocese. Já era totalmente diferente. Eu nem sabia que existia esse negócio de Instituto de Vida Apostólica com a vida missionária, mas com carisma diocesano também não sabia. Porque a gente também não professa votos, né? A gente tem um juramento missionário que, assim como o diocesano, ele promete obediência, aliás, pobreza, castidade e obediência. Está incluído no voto de juramento, mas não, a gente não professa o voto como os religiosos. Pobreza, castidade e obediência, tem toda aquela documentação, aquela coisa toda. Eu acho interessante porque, digamos assim, para quem cresceu na fé, né, fez todo o processo para se tornar um católico de verdade, que é de paróquia religiosa, eu digo frades, franciscanos e outras congregações, sempre entende a partir daquela realidade, né? Tipo, eu Uhum. tenho muitos conhecidos que hoje perguntam muito, né? Ah, qual é a diferença de um frade franciscano para um padre diocesano, para um padre de comunidade? E aí as pessoas elas ficam perdidas nessas perguntas e principalmente para quem é leigo, atuante, que conhece pouco também as congregações, ela se depara também com várias ramificações franciscanas, né? E aí se perde novamente, e aí, claro que tudo tem uma explicação, e as explicações estão aí para responder tudo isso aí, né? E eu te conheço há algum tempo, faz um bom tempo mesmo que eu te conheço. Eu te conheci, tu era seminarista da Diocese de Bacabal. Isso. E que bom, assim, colocar pra gente a tua realidade, né, como seminarista hoje. Olha, interessante como essas questões.
andam. Essa semana me perguntaram, por exemplo, qual a diferença do padre Frei e o padre que não tem freio. Ei, espera, só um minutinho, rapidinho. Eu vou só atender aqui uma coisa, rapidinho. Ei, mais sobre isso aí, tem um padre que eu conheço, que ele estava celebrando uma comunidade, e aí uma senhora, essa paróquia do qual ele foi celebrar nessa comunidade, os primeiros padres que assumiram a paróquia, né, desde a sua criação, eram frades. E aí Uhum. todos eram freis, né? Frei fulano, frei ciclano. E aí as pessoas já estavam naquele hábito de chamar de frei, né? E aí veio os primeiros padres diocesanos, né? Assumiram a paróquia depois de um tempo que os frades eram os que tomavam de conta e tal. E aí a primeira pergunta que uma senhora fez, as pessoas todas acanhadas, né? Naquele silêncio todo, ela perguntou se ele era frei ou não, e ele disse que era um padre sem freio. Eu lembrei dessa tua colocação aí. E aí, É um- como é que se responde assim? Porque às vezes para as pessoas é tão complexo, né? Para a gente, eu digo, para seminarista é muito fácil você explicar, porque você está entendendo o que você está dizendo, porque você tem toda uma vivência, né? Na sua cabeça já tem toda uma explicação. Mas, de repente, por um leigo, uma pessoa, um católico atuante na sua comunidade, no interior digamos aqui, do estado do Maranhão, não tem uma experiência como a gente tem, não tem o conhecimento como a gente tem de igreja, e é tão complexo, de repente, a gente que já tem esse conhecimento explicar para eles. Quando surge essa pergunta assim para ti, como é que tu Às atua vezes, para dar uma resposta? às vezes aí é difícil até para a gente, se a gente não tivesse nesse meio e não distinguisse isso no dia a dia, até para explicar é difícil. Para as pessoas entenderem, basicamente. É difícil. Dizer que, por exemplo, um religioso, ele basicamente ele segue um carisma do fundador, é fundado, tem um fundador, uma congregação e tudo mais, ele segue esse carisma. E aí as pessoas, na hora que a gente fala isso, elas perguntam, mas é da Igreja Católica? Aí eu disse, sim, é da Igreja Católica, eles ordenam padres, só que os padres, eles vivem em fraternidade e tudo mais, eles professam um voto e vivem o carisma daquele que o fundou. Por exemplo, os frades. Eles professam o voto e vivem o carisma do fundador, que é Francisco. E o diocesano, ele já não tem o carisma do fundador, ele segue o carisma do bom pastor, que é o próprio Jesus Cristo. E ele não professa os votos, ele faz uma promessa de obediência, pobreza e castidade. Ele não tem a obrigação de viver em fraternidade, ele vive automaticamente por um serviço na paróquia, e diretamente à administração paroquial e tudo mais. Já os que são ligados a uma congregação religiosa, o carisma vai o levar para outro caminho. Pode não ser para administrar uma paróquia somente, pode ser uma obra social, pode ser, enfim, tem várias comunidades, pode ser hospitais, pode ser escolas, universidades, enfim, depende do carisma da congregação. Mas, basicamente, o que eu falo basicamente para as pessoas entenderem e tentar buscar cada vez mais é justamente o segmento do fundador. Aí, por isso que geralmente as questões vêm depois, mas quem fundou não foi Jesus Cristo? Ele disse sim, a igreja foi. Mas dentro desse contexto de igreja, que é muito maior, nós temos as comunidades religiosas que preenchem e tudo mais. É como se fosse uma grande paróquia com várias comunidades, mas que todas estão no mesmo barco, no mesmo rio, em direção ao mesmo porto. Eu acredito assim, quando as pessoas elas me perguntam, e aí a gente, assim, eu vou logo usar a imaginação para ajudar as pessoas, né? E ajudá-las a imaginar a igreja assim com várias congregações e que várias dessas congregações, institutos, comunidades e tudo tem uma identidade, tem uma história, tem um fundador, né? Tem um fundamento ali por trás, tem uma história muito bonita por trás. Uhum. E isso é muito rico. Eu acredito assim que todos os católicos deveriam, ou boa parte dos católicos deveriam conhecer um pouco, né, da história das congregações, dos institutos. Eu penso que isso não se resume só no mês de agosto, que as pessoas querem discutir
as vocações só no mês de agosto. Eu acredito que é um mês muito, muito pequeno, né? Até um ano é muito pequeno para a gente discutir as vocações, até porque eu acredito muito que as vocações elas devem ser muito valorizadas, né? Não olhar as pessoas como objetos, mas como pessoas, né? Com suas histórias e tudo isso. E o mês de agosto é um mês especial, é um mês dedicado às vocações, mas se conhece pouco, né? A igreja ela tem muita coisa para ser conhecida. Aí nesse tema de congregações e todas as comunidades, institutos, o que eles têm para contar para a gente, né? Eu lembro que quando a gente vê a história dos fundadores, a gente vê também a história que levou eles de repente, criar um grupo de missionários, né, fundar, tudo começou ali com muitas dificuldades, né, a gente vê muitas histórias que motivam, cativam as pessoas, que evangelizam as pessoas, e que todas estão fundamentadas dentro do Evangelho, mas a gente conhece tão pouco, e a gente se resume de coisas tão assim simples, né, que a gente não gosta assim de querer avançar para entender mais um pouco, né? Tipo a vida de Francisco, a gente olha, tudo, mas a gente conhece tão pouco, né? A gente tão pouco sabe o que é um ser padre diocesano, o que é um ser um frade franciscano, e o que é um beneditino, um redentorista. E aí a gente não, acho que tem preguiça, sabe? E para quem conhece ainda falta aquele gosto de querer levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. E ajuda, né? Porque eu lembro que lá em Fortaleza, quando eu tive a honra de ter estudado, de ter vivido ali no seminário religioso, que foi com os redentoristas, a gente pegou aquela semana que foi dedicada aos religiosos no mês de agosto. A gente preparou um seminário e a gente convidou várias congregações, institutos. A gente também convidou a Arquidiocese de Fortaleza e algumas dioceses que estudavam com a gente na época. E a gente fez um seminário muito bonito, né? E que acabou se transformando em um grande encontro, e que esse encontro possibilitou que as pessoas visitassem o local onde havia exposições de carismas, né? Então, cada instituto, cada congregação que estava presente, tanto masculina como feminina, eles fizeram uma exposição, né, do carisma, da história, e também trouxeram santos que eu até, particularmente, eu fiquei, assim, muito curioso para conhecer santos e beatos que eu não conhecia, de congregações que a gente conhece há anos, mas que a gente não sabia que tinha aquele determinado santo, aquele determinado beato, aquela Sim, história sim. bonita por trás. Eu vejo isso, né, que eu acho que nós católicos a gente tem muita coisa para conhecer dentro desse campo vocacional, mas a gente tem tanta preguiça, né, de Eu querer ir acredito, atrás. eu acredito que boa parte dessa migração religiosa que existe é justa do que saem do catolicismo, vai para outra comunidade religiosa, enfim, seja justamente pela falta de conhecimento. Porque a gente só pode gostar de alguém, ter relação com alguém se a gente conhece. Se a gente não criar esse clima através do conhecimento, a gente não vai poder nunca fazer nada. A gente vai sempre ficar com um olhar meio que desconfiado. Aí as pessoas, elas, a primeira coisa, para fazer parte de uma comunidade, não religiosa, mas comunidade. Por exemplo, eu sou da paróquia de São Luís Gonzaga do Maranhão. Mas para mim me sentir parte daquela comunidade ali, daquela paróquia, eu tenho que conhecer ela. Tenho que entender como foi que ela foi fundada, com quais princípios que ela foi fundada. E daí eu vou me entender, me contextualizar ali e vou me sentir parte daquilo. Eu sou fruto de uma missão, de um grupo de frades que vieram da Alemanha, enfim. Aí eu vou me entender naquele meio. E vou me apaixonar pela história da minha paróquia. Logo, eu não vou querer nunca que minha raiz saiam de lá. Aí, a partir daí, eu vou conhecer a história da minha diocese, a história enfim, da Igreja Católica, enfim, vou aumentando a história. E quando eu vou conhecendo, aí eu vou me sentindo cada vez mais parte disso. Aí eu fico vendo, poxa,
eu faço parte de uma história gigantesca. Minha igreja é bonita, minha igreja tem uma riqueza. Então, sair daqui é mesmo que tirar um braço meu, é perder uma perna. Então, é o corpo da igreja, né? O corpo místico. Eu perco a identidade quando eu saio desse corpo e a igreja meio que perde um pouco também porque eu saí desse corpo. Mas se eu não conhecer, eu não vou nunca poder, enfim, não vou poder ter relação nenhuma, não vou poder amar. Então, só amando. É a mesma relação com Jesus. Só posso amar se eu quiser com que ele faça parte da minha vida e eu parte da vida dele. Tu falou em conhecer, eu achei tão interessante quando acredito que era aniversário da tua paróquia, né? Lá em São Luís Gonzaga. Que tu postou, repostou, na verdade, uma publicação do Instagram da paróquia, onde tinha as antigas igreja matriz, né? E eu não conhecia, eu achei tão interessante, e depois conversando com o padre que é parocular, e eu vi que eu não sabia que foi a primeira paróquia da diocese. É a E que vovó. poucas pessoas sabem, né? Sim. São Luís Gonzaga, na realidade, é uma das cidades mais antigas da região. Bacabal fazia parte, até Peritoró fazia parte de São Luís Gonzaga, do território geográfico de São Luís Gonzaga. E Aí que foi, São Luís Gonzaga poderia ser a sede da diocese de Bacabal, né? poderia ser. Mas aí São Luís Gonzaga meio que Pedreira evoluiu, Bacabal evoluiu, aquela MA 247 nunca foi construída e ela foi ficando. É engraçado, tem até uma lenda que conta que meio que as pessoas usam para dizer o fracasso político, social e religioso da paróquia e do município. Que um dos primeiros padres dali se suicidou lá na casa paroquial de lá. E nisso ele deixou uma carta dizendo que o município iria andar tão devagar quanto uma tartaruga, nunca ia evoluir por causa da língua do povo daquela cidade que causaram todo o inferno na vida do coitado. Aí, Nossa, aí justifica o não crescimento da cidade. O pessoal usa muito essa lenda, diz que a culpa é da praga do padre ainda, que praga de padre pega. e falar de praga de padre, né? Eu lembro aqui que tem uma comunidade aqui na minha paróquia, onde existia uma capela de taipa e o pessoal, ela acabou sendo demolida e as pessoas nunca se preocuparam em construir uma nova capela, né? A resposta que eles dão quando a gente pergunta, né, sobre por que que eles não constroem uma nova capela, e eles respondem, desde os mais novos, eles têm essa resposta, que um padre foi celebrar lá na década de 80 e ele acabou tendo uma discussão com uma das filhas dos donos da terra da época, e aí o padre ficou chateado com a discussão e ele falou que a comunidade, ela nunca, um dia que ela for evoluir, vai ser um dia que a carroça guiar os bois. E aí as pessoas, elas simplesmente perderam o interesse por tudo, né? Hoje acontece uma missa lá em algum local, mas eles não querem construir capela porque eles acreditam que aquele povoado não vai evoluir, a não ser que a carroça guie os bois. E é interessante que eles acreditam muito nisso. Não vai evoluir nunca, então. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda falando de vocação, né? O teu primeiro ingresso no seminário foi na Diocese de Bacabal, não é verdade? Tu Isso. lembra qual foi o ano que tu ingressou? Vixe. Eu lembro muito bem a data que eu saí, agora quando eu entrei, não lembro. Não, tu deve lembrar. Não, assim, mais ou menos 2012 um ou ano, 13. porque tu é jovem ainda. Foi 13, uma coisa assim, acho que foi 13. E aí, por decisão tua, tu saíste do seminário, né? Deixou o seminário diocesano. Isso. Francisco, o que te motivou mesmo voltar para o seminário, né? Tu já te Olha, perguntou Raí, isso? sim, retornar para o seminário. Depois de ter deixado o seminário da Diocese e retornar para outro seminário. A primeira coisa que eu não saí do seminário da Diocese de Bacabal é por questões de dizer que eu não queria ser padre. Eu queria ser padre, sempre quis. Sempre quis. Nunca tive essa questão de dizer, eu estou sofrendo uma crise vocacional porque eu não quero. Não, esse nunca foi meu problema. Nunca tive mesmo. Então, quando eu saí de lá, que
Eu saí até foi no dia 20 de junho de 2015. 2015. De 20 de junho de 2015. E eu saí, assim, era como se fosse um tempo que eu estava deixando. Estava pedindo um tempo para o seminário para que eu voltasse depois. Mas só que eu já estava com o intuito de não voltar mais para o da diocese. Porque, enfim, por algumas questões pessoais, eu via que ali não ia me levar para um crescimento para onde eu queria. Principalmente porque a minha visão sempre foi muito voltada para a questão missionária. Eu sempre não que o diocesano não tenha isso. A missão é muito árdua e nós conhecemos o quanto o trabalho dos padres diocesanos na nossa diocese são grandes. Mas só que eu pensava em algo muito maior, ir para lugares muito mais distantes, enfim. E meu intuito sempre foi apaixonado pela África, sempre imaginei muito. E a diocese tinha a missão lá em Lixinga, em Moçambique. Eu sempre tive o sonho de ir para aquela missão. Só que nunca foi tido a possibilidade, nem eu tinha pedido até para o bispo na época, de entre filosofia e teologia, eu ir para lá um ano. O bispo, não, é melhor ir depois de padre e tudo mais. Aí, mas por outras questões eu resolvi sair. Aí ele disse, não, mas eu nunca coloquei em xeque, não quero ser padre, sempre quis ser. Saí com o intuito, eu vou ficar um tempo fora, mas eu vou procurar ou retornar para a diocese ou procurar outra comunidade para me entrar. Mas eu quero ser padre. Aí fiquei ano e meio em casa e trabalhei numa escola lá no município e depois retornei em 2017. Dia 29 de janeiro de 2017 eu entrei aqui. Então, uma coisa que os seminaristas, né, nós seminaristas, eu ainda me considero um seminarista, mesmo que eu esteja esse ano em casa, mas é uma coisa que eu estou experimentando agora, mas que muitos outros já compartilharam suas experiências, é esse retornar para casa, né? Como é que fica, né? As pessoas, elas acabam que... Tem pessoas que não aceitam, isso é uma realidade. Tem pessoas que estão ali preparadas para fazer 1001 perguntas sobre a vida da pessoa e muitos porquês. E cada um teve uma experiência diferente. Hoje tem pessoas que têm essa experiência totalmente diferente. Como foi tua experiência de retornar para casa? Tu já tinha em mente ali que as pessoas iam fazer perguntas? Eu digo pessoas da tua comunidade, né? Porque são pessoas que acompanham a gente, né? Desde o primeiro ingresso, dos períodos de férias que a pessoa retorna. E cada um ali tem alguma coisa para contar. Eu pergunto isso porque, de repente, alguém que esteja vivendo isso, ou que vai viver isso, ela às vezes não fica com medo. Eu acho que a principal preocupação do seminarista que decide fazer uma pausa na sua formação é o retorno. Né? É o medo de responder e de não responder, né, os questionamentos das pessoas. Como foi essa tua experiência aí de voltar para casa? Olha, a primeira coisa, eu acho que com o tempo, na filosofia, porque eu saí já estava no segundo ano de filosofia, a filosofia me ajudou justamente a abrir a mente. Porque quando a gente entra dizendo assim, eu vou ser padre. Já entra com essa certeza, eu vou ser padre. E esquece que tem um caminho a ser feito, que no caminho tem pedras, vai ter dificuldades e tudo mais. E a filosofia me ajudou a abrir a mente justamente para dizer assim, olha, tu tá aqui num processo de discernimento e não com a certeza de que tu vai ser padre. Já meio que ajudou um pouquinho. Mas antes de falar da dificuldade do retorno para casa, primeiro eu vou falar da dificuldade que foi de conhecer algumas pessoas a partir da minha saída, porque muita gente era amigo do seminarista Francisco e não do Francisco. Muita gente gostava do título do seminarista, estava próximo, porque eu vou ser amigo de um futuro padre. Então, o seminarista é meio que um título. Muita gente até usa isso como título hoje ainda, viu? Muito seminarista. Então, assim que saí, um número de amigos já se afastou. De amigos, paroquianos, próprios seminaristas de comunidade, já vão meio que se afastando. Vão saindo ali, porque agora ele não faz mais parte do nosso grupo aqui. Então não tem mais nada a acrescentar para nós. Então, essa foi a primeira decepção. Quando eu retornei para casa, as primeiras questões são de família. Primeiro porque a minha mãe não era muito a favor que eu entrasse no seminário. Eu sempre falo, a mãe rezou pela vocação de todo mundo, menos a minha. Ela não queria que eu entrasse no seminário. E aí, quando eu retornei para casa, foi uma felicidade para minha mãe, porque minha mãe estava amando eu retornar para casa. Ela não queria que eu estivesse no seminário. Então, a primeira coisa que ela tava falando, que ela me questiona foi assim: tu não vai querer mais voltar, não, né?
Porque a minha conversa com a minha mãe era sempre muito franca. Tudo que eu passava no seminário, até hoje, tudo que eu passo, eu sempre falo com ela. Sempre. Aí ela já falou logo, então tu não vai querer voltar mais não, né? Vai continuar por aqui com a gente, porque por aqui tá bom, tá tranquilo, tu tá trabalhando, tá tudo bem. Aí eu disse, não, eu quero retornar, eu quero ser padre. Agora, com as pessoas da comunidade, elas não só perguntam, elas cobram. Automaticamente elas têm uma cobrança para com a gente. Ah, tu tá passando só um período de férias. Elas já vão criando toda uma narrativa. Tu tá passando um período de férias. Ou tu pediu apenas um tempo. Mas o tempo deles é diferente do nosso. O tempo que nós pedimos é de afastamento. Eles acham que a gente continua sendo seminarista ainda, mesmo dentro do nosso tempo que nós pedimos de afastamento do seminário. Então, toda a tua vida, na realidade, no seminário tu tinha um formador, quando tu sai e volta para casa, tu tem vários formadores. Todo mundo está te vigiando ali. Qualquer ação tua fora daquele contexto religioso, parece que não está todo errado. Eu lembro que uma vez eu já estava fora do seminário, já há mais de 6 meses, e eu fui para uma festa lá, num povoado lá, e eu fui inventar de dançar. Ah, pra quê? Aí eu tava dançando com uma amiga minha. Aí o rapaz que é cantor era amigo dos meus irmãos. E ele gritou, ei, tu... porque lá na minha terra eu sou conhecido como Osiel. Eita, o padre Osiel tá cantando forró. Aí pronto, todo mundo olhava assim, meu irmão. Nessa hora eu fui diminuindo ali no meio do povo. Eu sei que as pessoas começaram a pensar assim, ah, isso aí não volta não. Isso aí já experimentou essas festas aí, já desiste. Não, e o pior não são esses que dizem assim, ele não volta. O pior são aqueles que antigamente aprovavam e agora falavam assim. Eu sempre disse que ele não demoraria muito tempo. Ele não ia. Sempre tem esse que já. Mas por outra parte. E outra coisa, o voltar é totalmente fora do contexto. Já não me via mais naquele ambiente ali. Tenho amigos, tenho família e tudo mais, mas a rotina que a gente cria no seminário, a privacidade que a gente tem no seminário, tudo aquilo já não faz mais